Livro A Gênese, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 17. As predições do Evangelho. A parábola dos viticultores homicidas. 29. Um pai de família plantou uma vinha e cercou-a com arbustos. Cavou a terra e construiu uma torre. Depois, arrendou essa vinha a uns viticultores e viajou para um país distante. Ora, estando próximo o tempo da colheita, ele enviou os seus servidores para recolher os frutos da sua vinha. Mas os viticultores apoderaram-se dos seus servidores, bateram no primeiro, mataram o segundo e apedrejaram o terceiro. Então, o dono da vinha enviou outros servidores em maior número do que os primeiros, mas foram recebidos pelos viticultores da mesma maneira. Por fim, enviou seu próprio filho e disse para si mesmo: pelo meu filho, eles terão algum respeito. Mas os viticultores, ao verem o filho, disseram para si mesmos: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos donos da sua herança. Assim, apoderaram-se dele, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Jesus então perguntou: quando o dono da vinha chegar, como vocês acham que ele vai tratar esses viticultores? E eles responderam: o dono vai matar miseravelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros viticultores, que lhe entregarão os frutos na estação própria. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 41. 30. O pai de família é Deus. A vinha que Deus plantou é a lei que ele estabeleceu. Os viticultores a quem ele arrendou a vinha são os homens que devem ensinar a praticar a sua lei. Os servidores que ele enviou aos arrendatários são os profetas que os arrendatários massacraram. Seu filho, enviado por último, é Jesus, a quem eles também mataram. Como o Senhor Deus vai tratar os mandatários desobedientes da sua lei? Ele vai tratá-los como seus enviados foram tratados, e chamará outros arrendatários para que lhe prestem melhores contas da sua propriedade e da condução do seu rebanho. O mesmo aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim também será quando ele vier de novo pedir contas sobre o que cada um fez com a sua doutrina. O Senhor Deus vai tirar a autoridade daquele que dela tiver abusado, pois ele quer que o seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Após 18 séculos, a humanidade chegou à sua idade adulta e está madura para compreender o que Cristo apenas falou superficialmente, pois ele mesmo disse que não seria compreendido naquele tempo. Ora, a que resultado chegaram aqueles que, durante esse longo período, foram encarregados da educação religiosa dessa humanidade? Ao de verem que a indiferença tomou o lugar da fé e a incredulidade passou a ser uma doutrina. De fato, em nenhuma outra época a descrença e o espírito de negação estiveram tão espalhados em todas as classes da sociedade. Mas, se algumas das palavras do Cristo estão encobertas pelo véu da simbologia, os seus ensinamentos são claros, explícitos e não possuem ambiguidade, no que diz respeito às regras de conduta, às relações de homem para homem e aos princípios morais. Jesus condicionou a salvação ao seguimento expresso dessas condutas voltadas ao bem. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. O que fizeram dos seus ensinamentos voltados à caridade, voltados ao amor e à tolerância? Das recomendações que ele fez aos seus apóstolos para que convertessem os homens pela persuasão e pela brandura? O que fizeram da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes das quais ele deu o exemplo?
Em seu nome, os homens se repreenderam e se amaldiçoaram mutuamente. Massacraram-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Do Deus infinitamente justo, bom e misericordioso que Jesus revelou, eles fizeram um Deus ciumento, cruel, vingativo e parcial. Em nome desse Deus de paz e de verdade, milhares de vítimas foram sacrificadas nas fogueiras, torturadas e perseguidas. Um número muito maior de vítimas do que os pagãos sacrificaram aos seus falsos deuses em todos os tempos. Venderam as orações e as graças do céu em nome daquele que expulsou os vendilhões do templo, mercadores sem escrúpulos, e que disse aos seus discípulos: deem de graça o que de graça vocês receberam. O que o Cristo iria dizer se vivesse hoje entre nós? Se visse aqueles que se dizem seus representantes a ambicionar as honras, a riqueza, o poder e a ostentação dos príncipes do mundo, enquanto ele, mais rei do que todos os reis da terra, entrou em Jerusalém montado num jumento. Não estaria ele no direito de lhes dizer: o que fizeram dos meus ensinamentos, vocês que bajulam o bezerro de ouro, que oferecem a maior parte das suas preces em favor dos ricos, reservando uma parte insignificante aos pobres? O que fizeram dos meus ensinamentos, mesmo eu tendo dito: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Mas, se Jesus não está encarnado entre nós, ele está em espírito, e como o Senhor da parábola, quando chegar o tempo da colheita, o mestre virá pedir contas aos seus viticultores do produto da sua vinha.